Stole the queen from her bed and bound her in her bonds. The seas be ours and by the powers. Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E o nosso assunto de hoje será sobre as viagens marítimas francesas e inglesas durante o período da expansão marítima europeia. Bom, como a gente sabe, Portugal e Espanha deram início a esse processo, cada um, primeiro Portugal, depois Espanha, cada um a seu modo. Mas o fato é que tanto Portugal quanto Espanha obtiveram muito sucesso, nesse movimento das grandes navegações, descobrindo novas rotas para as Índias, descobrindo um novo continente até então inexplorado, dentro do mundo. E aí então, esse sucesso todo de Portugal e Espanha, ele obviamente alcançou a Europa, essas notícias se espalharam pela Europa muito rapidamente, tá? O que obviamente vai provocar a cobiça de vários e vários países europeus na tentativa também de se inserir nessa aventura, digamos assim. Bom, os principais países que se sentiram na necessidade de também investir nas navegações foi a França e a Inglaterra. Porém, num primeiro momento, eles estavam, digamos assim, muito preocupados com um outro problema que eles tinham que resolver, que era nada mais, nada menos que a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. E foi uma guerra justamente entre os dois países, tá? França e também a Inglaterra. Após a resolução desse conflito, que até teve como vencedor a França, os dois países terminaram esse conflito de uma forma, digamos assim, prejudicial para as duas nações. Primeiro, houve muitas perdas humanas, muitas pessoas morreram, tá? E também houve um gasto muito excessivo de recursos financeiros, tanto da França quanto da Inglaterra. Isso meio que coibiu, num primeiro momento, o alto investimento para essa exploração marítima, tendo em vista que eles, além de investir nas viagens, eles também teriam que investir num confronto direto com Portugal e com Espanha, tá? Porque havia ocorrido o Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha e Portugal dividiram a América praticamente ao meio, cada uma se sentiu pertencente ali de uma parte, e os outros países europeus ficaram, obviamente, de fora dessa divisão. Então, a França e a Inglaterra teriam aí dois problemas para se resolver na tentativa de também ingressar nesse movimento das grandes navegações. Bom, mas na realidade eles buscaram uma outra alternativa, tá? Eles buscaram uma terceira via, que não era necessariamente investir na navegação, tampouco confrontar Portugal e Espanha diretamente. Eles passaram a investir na pirataria. Eu garanto que a grande maioria de vocês já assistiu ali, o Piratas do Caribe, o filme lá do Jack Sparrow, onde ele é um criminoso dos mares, digamos assim, que assalta navios. Pois é, esse movimento da pirataria, ele foi muito incentivado tanto pela coroa francesa quanto pela coroa inglesa, na tentativa de assaltar esses navios de Portugal e também da Espanha, roubar as suas riquezas e levar essas riquezas até as nações francesas e inglesas. E de que forma isso aconteceria? Bom, essas coroas assinaram um tratado, uma carta chamada Carta do Corsário, onde era um documento em que os piratas tinham livre acesso tanto nos mares franceses quanto nos mares ingleses, e eles também teriam por garantia o refúgio e a proteção da França e da Inglaterra. Em troca, os piratas deveriam dividir os tesouros roubados com a coroa francesa e também com a coroa inglesa. Bom, com isso, o movimento da pirataria foi muito intenso
nos mares do Atlântico, né? Nesse período, tá? Houveram vários roubos, várias naus portuguesas, várias naus espanholas foram assaltadas, foram destruídas nesse período e tiveram as suas riquezas usurpadas e levadas ali para a França e também para a Inglaterra. Porém, apesar disso tudo, a França, ela não desejava ficar apenas nesse movimento da pirataria. Ela também queria explorar essa nova terra. Era um interesse que era muito forte dentro da coroa francesa. Até com esse lucro obtido com a pirataria, a coroa francesa resolve investir de vez na questão das navegações para o novo continente e também na tentativa de colonizar novas terras desse lado de cá. Bom, em 1555, financiado pela coroa francesa, o capitão Nicolas Durand consegue invadir a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, estabelecer ali uma colonização francesa, da qual foi chamada de França Antártica. Porém, em 1567, pouco tempo depois, eles foram expulsos por forças portuguesas e acabaram não conseguindo levar para frente essa primeira colônia francesa aí na América. Novamente financiado pela coroa francesa, em 1612, um capitão francês chamado Daniel de La Touche, ele também consegue invadir um território no Brasil, tá? Que foi o que eles denominaram lá de Povoado de São Luís, em homenagem ao rei Luís, que depois se tornou São Luís, a capital do Maranhão. Ele consegue invadir esse território, monta ali uma colônia francesa, porém ela também vai ter uma duração muito curta. Eles serão expulsos mais uma vez pelos portugueses e terá fim o segundo projeto de colonização francesa chamado França Equinocinal. Porém, ainda no início do século XVII, os franceses conseguem invadir um território no extremo norte da América, onde hoje nós conhecemos como Canadá, e ali eles começam a estabelecer um povoamento francês e dá início ao seu movimento de colonização também na América, tá? Só que lá na América do Norte. Bom, com esse território ainda pouquíssimo explorado pelas forças espanholas e também portuguesas, que não conseguiram chegar até lá de uma forma muito forte, eles estabeleceram um domínio com até uma certa facilidade e passaram a explorar esse novo território e transformaram ali nas colônias francesas que ficaram conhecidas como Nova França. Bom, dessa forma a França se inseriu no mercado colonial, se inseriu nas grandes navegações. Inicia com a pirataria, mas depois a coroa toma frente do processo e inicia o seu processo de colonização com as tropas francesas. Na Inglaterra aconteceu algo semelhante, tá? Bom, mesmo com o sucesso da pirataria, mesmo com toda essa questão, a Inglaterra ainda queria algo mais. Tá? Mas diferente da França, a Inglaterra queria, na realidade, era descobrir as rotas que Portugal e Espanha utilizavam para as Índias. A Inglaterra, num primeiro momento, não tinha muito interesse em formar colônia, em colonizar a América. Então, eles investem na contratação de navegantes, de navegadores mais experientes para tentar descobrir que rotas eram essas que Portugal e Espanha utilizavam para chegar até as Índias. O primeiro navegante contratado pela Inglaterra em 1497 foi Giovanni Caboto, um genovês que estava a serviço da coroa inglesa, comandou a primeira missão para buscar essas novas rotas. Porém, ele não obteve muito sucesso. Ele acabou chegando, na verdade, até a América, para tentar descobrir essa rota. Ele chegou até a América, fez ali um comércio, um pouquinho ali com o Brasil, mas também não teve muito sucesso, acabou sendo demitido pela coroa portuguesa, que depois contratou um outro navegante chamado William Hawkins, que era um comerciante, navegador, comerciante de escravo, já tinha um tracejo dos oceanos e ficou a cargo dele descobrir essas novas rotas também. Porém,
William Hawkins também acabou chegando até a América. E chegando à América, ele acabou intensificando o seu movimento no comércio com o Brasil e também com a América Espanhola. Mas não era esse comércio que a Inglaterra buscava. Até por isso, um outro navegador foi contratado, só que dessa vez a Inglaterra resolveu mudar de estratégia. Ao invés dela contratar navegadores experientes, ela resolveu contratar um aventureiro, né? Um pirata, que foi justamente o Sir, que depois vai se tornar Sir, né? Mas no primeiro momento foi o Francis Drake. Francis Drake era um pirata extremamente violento, muito conhecido pela sua, digamos assim, coragem de se aventurar no desconhecido, e ele foi contratado pela coroa inglesa, justamente para descobrir essas novas rotas. E aí, Drake então teve uma ideia. Ele decidiu fazer uma viagem de circunnavegação pela Terra. Ou seja, ele daria a volta na Terra e passaria a conhecer todas as rotas possíveis de utilização, tanto pela Inglaterra quanto por Portugal quanto pela Espanha. Bom, nesse processo o que ocorreu foi o seguinte: Drake, na verdade, ele começou a saquear os navios espanhóis que ele encontrava pelo Atlântico, né, como era de se esperar de um navio pirata, e ele conseguiu acumular muitos e muitos metais preciosos. Tá? E em uma dessas embarcações, ele conseguiu sequestrar um capitão português e fez esse capitão, como é que se diz? Descrever todas as rotas utilizadas por Portugal, tanto para as Índias quanto para a América. Com isso, ele retorna à Inglaterra com um navio cheio de ouro e de prata. Ele divide o seu tesouro com a rainha Elizabeth I, que acaba condecorando ele como cavaleiro, né? E ele passa a ser chamado de Sir Francis Drake. Com isso, ele se torna um herói inglês, ele resolve o problema de toda a dívida gerada pela Guerra dos 100 Anos da Inglaterra e entrega para a Inglaterra todas as rotas conhecidas, tanto de Portugal quanto da Espanha. Tá? E a Inglaterra, a partir daí, ela resolve então investir diretamente nas grandes navegações. Bom, com isso, a Inglaterra passa a utilizar as rotas para as Índias e também utiliza as rotas de chegada até a América. Tá? Começam as excursões na tentativa de colonizar a América, já que ela já tinha resolvido o problema das rotas comerciais, agora ela se voltou para a colonização mesmo da América. Num primeiro momento, essa colonização não foi muito bem sucedida, tá? Até porque a Inglaterra não dava muita atenção para esse movimento, né? Queria, mas não era a sua prioridade, até que em 1587, a Inglaterra ela vai formar uma parceria com uma companhia, né, de exploração chamada Plymouth. E essa companhia, juntamente com a coroa inglesa, vai passar a ser responsável pelo movimento exploratório. A companhia Plymouth pede autorização para a coroa inglesa para a utilização de um sistema que eles chamavam de sistemas de servos temporários, aonde os presos, os pobres, né, todos aqueles que eram considerados escórias da sociedade inglesa, seriam convidados a partir para uma colonização, né, no mundo desconhecido, no Novo Mundo, e como prêmio eles receberiam a sua liberdade, um pedaço de terra, depois de 7 anos de serviços escravos prestados. Obviamente que uma grande parte desses pobres e prisioneiros acabaram optando por ir, né, para a América com a Plymouth, e assim eles começaram o seu movimento colonizador dentro da América, tá? Na América do Norte, um pouquinho ali abaixo do Canadá. Bom, formaram-se então a partir daí as 13 colônias, né, inglesas, e essas 13 colônias foram divididas em colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. Por que ocorreu essa divisão? Por causa do clima. Tá? Porque o clima entre as colônias do Norte, Centro e Sul eram completamente diferentes. E
para haver uma melhor exploração desse território, você precisava mudar a sua estratégia de exploração de acordo com essas regiões. Bom, as colônias do norte e do centro, como não tinham um clima muito favorável para grandes produções, ficaram responsáveis pelo comércio. Então, ao contrário, a colônia do sul ficou responsável pelas grandes plantações justamente por conta do clima. Então, o que ocorria? As colônias do sul, utilizando-se de uma pesada mão de obra escrava, produzia muita matéria-prima, levava para as colônias do norte, e as colônias do norte é que eram responsáveis por fazer o comércio desses produtos, dessa matéria-prima. Então, ficou assim, norte e centro cuidava do comércio e sul cuidava da produção. Norte e centro não fazia utilização de escravos, porque não era necessário, e as colônias do sul, ao contrário, fazia muito uso do trabalho escravo. Tá? Embora elas tivessem muitas contradições entre si, né, muitas diferenças, como o clima, o tipo de comércio, o tipo de exploração, algo entre elas foi muito parecido, que foi a relação dos nativos com os colonizadores. Tá? Os indígenas que habitavam esse território onde se tornou as 13 colônias foram dizimados desse território. Tá? Quando os ingleses chegaram, a relação que eles travaram com os nativos não foi nada amistosa, muito pelo contrário. Foi uma relação extremamente violenta, o que acabou por dizimar a grande maioria desses indígenas que viviam nesse território, e os que sobreviveram foram forçados a ir para o oeste, a se refugiar longe do litoral norte-americano. Tá? Então, com isso vai gerar um outro movimento dentro da América que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ok? Bom, é isso, ficamos por aqui. E foi dessa forma que tanto a França quanto a Inglaterra se inseriram nas grandes navegações. E essas nações foram responsáveis aí por colonizar praticamente toda a América. A França no Canadá, a Inglaterra, onde hoje é conhecido como os Estados Unidos, Portugal, Brasil e a Espanha, México e os demais países sul-americanos, ok? Espero que vocês curtam aí o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem, façam perguntas, estarei sempre disposto a responder cada um de vocês. Falou, galera, um beijo, até a próxima!